Olá, meus queridos alunos, nós vamos começar mais um aula do Bizu da História com o professor Helder Carneiro, Fernando Costa, e dessa vez com uma série de aulas sobre Getúlio Vargas, a famosa Era Vargas, um período extenso da história. Nós vamos dividir em 4 aulas para vocês, 4 capítulos, começando lá da Revolução de 30, para vocês entenderem um processo completo até o fim da Era Vargas, já no período populista da história do Brasil. Exatamente. E o nosso primeiro episódio, é claro, não poderia ser diferente. Já que vamos falar sobre Era Vargas, nós vamos começar ali analisando o finalzinho da República Velha. Vamos falar também, é claro, da famosa e gloriosa Revolução de 30. Revolução ou golpe, né? Vamos discutir isso aí já já. Pronto. Então, prepare-se para o Bizu da História. Olá, meu querido aluno, nós vamos começar a nossa aula de número 1 da Era Vargas, organizando para vocês os processos históricos que levaram cada uma das etapas da famosa Era Vargas, esse período enorme da história do Brasil. E nós vamos, obviamente, explicar para vocês desde a origem desse processo, desde a crise da política do café com leite, para que você entenda o que aconteceu e sempre salientando para vocês os principais bizus para o seu Enem. Exato. Olha só, a primeira coisa que nós vamos começar a explicar é o porquê desse título, Era Vargas. O nosso aluno sabe muito bem que Getúlio chegou em 1930 e saiu em 1945 do poder. Foram 15 anos de forma ininterrupta, caro aluno. Então, de fato, foi uma verdadeira era. Detalhe curioso, Fernando, é que Getúlio, ele é o dono do segundo maior tempo de governo na história brasileira. Getúlio ele só perde para Dom Pedro II, que ficou longínquos 49 anos, tá certo? Um outro detalhe que o nosso aluno não pode esquecer é que, de fato, a chegada de Getúlio se dá através de um processo que ficou conhecido como Revolução de 1930. Bom, foi de fato uma revolução mesmo? Né? Não sei, vamos ver já já. Já já a gente explica isso. Um detalhe curioso é que essa chegada de Vargas ao poder significou, né, o fim da República Oligárquica, ou República Velha, inaugurando aí uma segunda fase na história republicana brasileira, que é a fase de Vargas no poder. O Brasil mudou muito em seus aspectos econômicos, políticos, sociais, e a gente vai, né, nesses episódios, detalhar isso para você, dando aquele bizu importante. Bom, como nós estamos falando de 15 anos de forma ininterrupta, é claro que didaticamente nós vamos dividir isso para vocês. A primeira parte, como nós sabemos, é a parte do famoso governo provisório, os 4 primeiros anos. A segunda parte, o governo constitucional, e, é claro, a terceira parte, que é aquilo que geralmente nós chamamos de a cereja do bolo, é a parte que a gente percebe que a maioria dos concursos, a maioria dos vestibulares, o próprio Enem, mais cobra, é o famoso Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, a gente vai analisar todos esses aspectos para vocês. E vamos começar, é claro, falando da crise da política do café com leite. Nós precisamos entender a conjuntura que conduziu, né, Getúlio ao poder. Nós sabemos que o último presidente da República Oligárquica era Washington Luiz, e ele era paulista. Pelo acordo do café com leite, o próximo presidente tinha que ser o mineiro, pessoal. Washington Luiz, ele não cumpriu com o acordo. Na verdade, Washington Luiz ele rompeu com o pacto e apoiou um outro político paulista chamado de Júlio Prestes. E é claro, Minas Gerais não gostou nem um pouco, né, disso. Minas Gerais se uniu às oligarquias dissidentes lá do Rio Grande do Sul e Paraíba e juntos lançaram nada mais, nada menos do que ele, Getúlio Dornelles Vargas, ao poder. Bom, foi uma disputa e tanto, né? Acirradíssima. Júlio Prestes de um lado, Getúlio do outro. E é claro, como uma típica eleição da República Velha, ganharia quem mais corrompesse o sistema, né? A gente sabe que as eleições, o processo eleitoral da República Velha é marcado por essas velhas práticas. Será que velhas assim ou não tão velhas assim? É uma polêmica, né? Enfim, a corrupção, ou seja, ganharia quem mais roubasse. E é claro, pessoal, que a máquina política, ao dispor de Washington Luiz, favoreceu Júlio Prestes. A vitória foi de Júlio Prestes. Mas, olha que interessante. Júlio Prestes não chegou a assumir o poder.
E o próprio Washington Luiz nem chegou a terminar o seu mandato, até porque ocorreu aí justamente a Revolução de 30. Mas essa revolução, ou golpe, vamos já discutir isso, ela precisava de um bom pretexto para iniciar. Né? De um estopim. Pois é, um estopim. E esse estopim, ele ocorreu com a morte do candidato a vice-presidente da República, da chapa de Getúlio, o João Pessoa. É muito importante você ficar ligado nesse bizu. João Pessoa, né, na sua morte, na verdade, não tem aí nenhuma ligação direta com os aspectos políticos nacionais. Ou seja, a morte de João Pessoa não tem como causa elementos ligados à política nacional. A morte dele está ligada a elementos políticos locais. Mas, né, foi o pretexto utilizado pela ala mais radical, né, dos tenentes e, é claro, da própria Aliança Liberal. E assim, meus amigos, a revolução ou o golpe se iniciaria com este pretexto. Não é, Fernando? Com certeza. Nós costumamos pensar que a disputa eleitoral era muito bem dividida, muito bem organizada. Não era bem assim. Enquanto os paulistas queriam continuar mantendo e forçando a política cafeicultora no Brasil, os mineiros já não estavam mais satisfeitos. Alguns próprios paulistas já não estavam satisfeitos. Os gaúchos já não queriam mais aquele modelo econômico e gerava um pequeno desacordo. A imagem que vocês estão vendo no nosso slide é uma imagem icônica, é a imagem da ascensão de Getúlio Vargas, da posse de Getúlio Vargas. Observem duas situações interessantes na imagem. Primeiro, o cerco de militares. Foi um apoio necessário demais para a ascensão de Vargas. Vargas se utilizou do poder dos militares para subir ao poder. É aí que nós vamos debater já para vocês a ideia de golpe. Como foi que Getúlio Vargas assumiu, interrompendo o mandato de Washington Luiz e evitando o mandato de Júlio Prestes. Outra característica importante dessa imagem para vocês é a característica da figura do próprio Getúlio Vargas. Observe que Vargas assumiu o poder no governo provisório como um bom gaúcho pede a tradição. As calças largas, a bombacha e a bota comprida. Essa bota do Vargas, a calça do Getúlio Vargas, a postura de Vargas como gaúcho, ele mostrava ao mundo, ao Brasil, que na verdade agora o Brasil pertencia a um gaúcho, já não mais aos paulistas. Os apoios que ele conseguiu levaram ele ao poder e, claro, era um gaúcho tirando o poder das mãos de São Paulo. Isso é muito importante para a gente. A formação da Aliança Liberal ela vai acontecer justamente devido a essa ruptura que o Helder falou para vocês. Os paulistas querendo manter a política cafeicultora, os mineiros já insatisfeitos com a situação de não ascender ao poder, porque quando você observa a linha sucessória dos presidentes da política da República Velha, a maioria deles era paulista. Quando, na verdade, os mineiros queriam assumir ao poder, eles não conseguiam, porque os paulistas monopolizavam o poder. Sabe aquela brincadeira de criança que você não participa, você é o café com leite? Os mineiros eram o café com leite da política do café com leite. Olha a ironia da história. Quando os mineiros tentavam participar e não conseguiram, resolveram apoiar o outro lado da moeda. O outro lado era Getúlio Vargas. Vargas vai começar a organizar a chamada Aliança Liberal. Isso é um assunto muito importante para a gente. A Aliança Liberal vai se utilizar de vários estados. Nós podemos observar que Vargas ele não subiu ao poder sozinho. Ele subiu ao poder com a grande participação de militares e políticos, claro, com um leve apoio popular, que depois vai se tornar o seu principal elemento, o seu principal suporte. Exatamente, né? E a gente percebe aí no seio dessa Aliança Liberal, né, políticos ali, tanto da Paraíba, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e como você estava dizendo ainda há pouco, Fernando, né, do próprio São Paulo, né, do próprio estado de São Paulo. Enfim, a gente vai perceber, é claro, nesse contexto, uma certa questão que gera muita polêmica na discussão. Debate forte. Foi uma revolução ou foi um golpe? Como é que nós podemos definir? Helder, a definição de revolução nós podemos entender como algo radical, que mudou sérias estruturas. Revolução Francesa na França, Revolução Industrial na Inglaterra. E no Brasil, Helder, será que a revolução mudou de fato tanta coisa assim? Pois é, né? O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que em 1930 nós temos a saída da oligarquia do café, né? E a entrada de outra oligarquia. Tá certo? Então, saída de uma oligarquia, entrada de outra. Será que de fato tivemos uma mudança radical? Será que a palavra revolução ela é corretamente empregada neste fato histórico?
né? Enfim, a gente percebe que não, né, Fernando? Com certeza. Então, nós observamos, na verdade, um movimento dos historiadores. Lá na época que eles começaram a escrever os primeiros livros sobre Getúlio Vargas, os historiadores queriam colocar a ideia de Vargas como um herói, o mito, era o salvador do Brasil. Nesse contexto, as palavras são muito importantes, a linguagem ela é definidora da ideia. Os historiadores colocaram a palavra revolução, ela causa um impacto muito forte. sem dúvida. Você tem a ideia de movimento político de 30, não causa tanto impacto. Revolta de 30 não causa tanta força. Mas golpe de 30 ou revolução de 30 pode definir a sua ideia, a sua concepção sobre Getúlio Vargas. Se nós colocarmos como golpe, dá a ideia de que Vargas foi um golpista. Isso não pode colocar ele num bom pedestal. Mas se você coloca como revolução, traz a ideia de que Vargas foi um revolucionário, que ele abalou as estruturas políticas do Brasil. Como o Helder falou para vocês, e é muito verdade, ele trocou uma oligarquia por outra oligarquia. Não mudou, não foi uma revolução no Brasil. Foi mais uma revolta. E, na verdade, uma revolta cercada por um golpe, porque os militares ajudaram a atacar algumas cidades, dominaram algumas cidades, sitiaram algumas cidades para que Getúlio Vargas pudesse ascender ao poder. Exatamente. E assim, meus amigos, a gente vai, né, entrar de cara no nosso próximo episódio, o governo provisório. Mas isso, já assista o da próximo história. vídeo. E aí, galerinha, gostaram? Fernando, um aluno me perguntou, Helder, é só isso? Não. Quer aprender mais? Olha aqui a nossa referência. Valeu!